sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sempre dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. Olá, caríssimos irmãos em Cristo, muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, nesta feliz noite de estudos. Quero desejar desde já o meu muitíssimo boa noite a vocês que estão participando, entrando agora nesta plataforma aí do nosso Instagram, do nosso Círculo Bíblico. Boa noite, Lúcia, Rayson, Cristiano, Maria dos Prazeres, a todos vocês, muito boa noite. Quero também mandar o meu abraço à coordenação dos nossos círculos bíblicos, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Mandar um alô também todo especial ao meu querido e amado Círculo Bíblico Santa Filomena, estendendo, claro, a todos os círculos bíblicos de nossa paróquia. Todos juntos, façamos agora o sinal do cristão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos, que bom estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E antes de iniciarmos as nossas leituras, os nossos comentários, vamos todos juntos ler a oração inicial na página 5, pessoal. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E para reforçar este pedido do Espírito Santo sobre nós, invoquemos: vinde, divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, por intermédio do Imaculado Coração de Maria. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite, Jerônimo, Luísa, boa noite, Zulene, boa noite a todos vocês que nos acompanham, que possamos fazer um bom estudo hoje, e gostaria muito que vocês interagissem, colocando aí nos comentários subsídios para enriquecer aqui o nosso estudo, tá bom? Nós estamos na 16ª semana do tempo comum, né? E costumariamente eu gosto de
falar um pouco do Evangelho do dia. E meditando hoje no Evangelho de hoje, a Igreja Católica hoje celebra o dia de Santa Maria Madalena, a discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria Madalena buscava o corpo do Senhor Jesus, morto, desfalecido, ela o encontrou vivo e ressuscitado. O que era dor transformou-se em amor. O que era tristeza transformou-se em alegria. Ora, nós todos, gente, somos convidados a buscar também o Cristo vivo, pois somente Ele pode preencher o vazio dos nossos corações. O grande amor de Maria Madalena por Jesus Cristo fez com que ela saísse ainda cedo do dia à sua procura. Ela estava inconformada com tudo aquilo que tinha acontecido. Aquela condenação injusta, aquela morte na cruz do seu Senhor Jesus. Mas ela não ficou parada na sua dor. Ela caminhou em busca de um sinal de vida. Ela também, como nós vimos no Evangelho, foi a primeira pessoa a encontrar Jesus ressuscitado. A esperança e o amor fizeram com que ela fosse em busca de Jesus. No entanto, pessoal, Maria Madalena, mesmo depois de encontrar Jesus, não o reconheceu e chorava, lamentando por não ter encontrado ali o seu corpo, naquele túmulo. Mesmo movida daquela esperança, ela procurava um morto, mas Jesus não estava mais morto. Ele estava vivo, ressuscitado. Assim também acontece com cada um de nós. Sofremos pela nossa incapacidade de enxergar Jesus vivo. Sofremos pela incapacidade de encontrar as coisas de Deus. Não conseguimos enxergar Deus que se apresenta diante de nós das mais diferentes formas e circunstâncias. Nós procuramos, mas não reconhecemos os sinais de Deus em nossa vida. Muitas vezes acontece isso. Ora, Jesus deseja ser encontrado. Ele quer atuar na nossa vida, gente. E Ele quer que também nós o anunciemos a todos. Quanto mais dermos testemunha de que temos Jesus em nosso coração, de que Ele está vivo e ressuscitado, mais Ele vai permanecer conosco. O Senhor está perto. Precisamos ter consciência disso. Ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Agradeço a todos os meus amigos participantes aqui do nosso círculo bíblico, dos círculos bíblicos de toda a nossa paróquia, vocês que estão entrando agora. Boa noite. Vamos então, gente, acolher a palavra que hoje nós vamos estudar. Mesa,
A nossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Nós hoje vamos dar prosseguimento aos estudos que já iniciaram desde segunda-feira, com o Dionísio Luciano. Ontem nós tivemos o Cleiton e hoje estamos juntos aqui. E é com a segunda carta a Timóteo. A essência dessa carta, pessoal, é combater o bom combate. É uma carta muito pessoal dirigida a Timóteo. E, dando início, vamos lá. Acompanhe na Bíblia aí. Endereço e saudações. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo de consciência limpa, tal como os antepassados, sempre que me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Lembro-me de suas lágrimas e tenho muita vontade de revê-lo para que minha alegria seja completa. Recordo a fé sem fingimento que há em você, a mesma que antes havia em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e que agora existe em você também, tenho certeza. Não se envergonhar do Evangelho. Por isso mesmo eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Portanto, não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, com a força de Deus, sofra comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com vocação santa, não por causa de nossas obras, mas por causa do seu próprio plano e graça. Essa graça nos foi concedida em Cristo desde os tempos modernos, desde os tempos eternos. Agora, porém, tornou-se conhecida por meio da aparição de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, para o qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E este é o motivo pelo qual sofro tal coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei, e estou certo de que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Tome por modelo as palavras sadias que ouviu de mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. Que o Senhor tenha misericórdia da família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, me procurou e encontrou. Que o Senhor lhe conceda encontrar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Melhor que qualquer outro, você conhece todos os serviços que ele me prestou em Éfeso. Graças a Deus. Pois, meus amigos, esta foi a leitura e vamos fazer alguns comentários referente ao que nós acabamos de ler, para que a gente possa entender melhor.
quero dar o meu boa noite aqui para a Ana Célia. Ana Célia, você chegou atrasada. A Malizinha, Ângela Maria, a Maria, a todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos, bem-vindas e continuemos os nossos estudos. Bom, gente, Paulo escreveu essa segunda carta para convidar Timóteo a visitá-lo na prisão. Paulo queria animar Timóteo em seu ministério. E Timóteo ainda estava às voltas com as inúmeras dificuldades lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, ainda por causa dos falsos doutores. O apóstolo Paulo, ele estava se sentindo abandonado e sem ninguém para defendê-lo. No tribunal, ele ia ser julgado. Não é? Ele estava preso, como ele bem falou. O apóstolo, ele já esperava o martírio. E este fato, olha como é interessante, este fato dele esperar por este martírio, reforça-lhe a fé. Ele não fica desanimado por causa disso. Pelo contrário, este fato reforça-lhe a fé e lhe provoca nele, em Paulo, ações de graças. Ele agradece mais ainda a Deus. E nesta carta, pessoal, Paulo continua com o seu discurso de zelo pelo Evangelho, procurando formar líderes que darão continuidade ao ministério de Cristo. E isto é uma coisa que também nos cabe fazer. Nós somos chamados a fazer isto. Porque a palavra, gente, a palavra de salvação não pode ser perdida, mas ela tem que ser anunciada com ousadia, com amor. E assim, Paulo solicita a Timóteo que não se envergonhe do Evangelho. Pois é, pessoal, nós vamos observar aqui, logo no início, que na primeira carta a Timóteo, Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Mas agora, em sua segunda carta, ele se declara apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E a gente observa que ele se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo. Alguém enviado como representante oficial e com a autoridade de Cristo, que ele estava ali pela vontade de Deus. A gente percebe que Paulo estabelecia a sua autoridade com base unicamente na vontade de Deus. Não é isso? Na primeira carta, Paulo se refere a Timóteo, se recordem comigo, como seu verdadeiro filho na fé. O amor e a consideração de Paulo por esse seu discípulo, por Timóteo, não é? São demonstradas ainda com muita ênfase aqui nesta segunda carta. Aliás, nesta segunda carta, este amor é demonstrado com muito maior ênfase. Pessoal, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus a quem ele serve. E quem ele serve? Ao próprio Deus. E o que isto nos diz? Como nós podemos
também servir a Deus. Porque quando a gente faz uma leitura dessa, não é só por fazer a leitura, mas trazer os ensinamentos, os subsídios que nos enriqueçam, que colaborem com a nossa fé. Então, como podemos também servir a Deus como Paulo, Timóteo também serviam? Tenhamos em mente sempre aquele desejo de sempre pedir pela graça, de procurar fazer a vontade do Senhor e sempre procurar ser firmes na nossa fé. Esta é uma maneira de servir a Deus. Esta mesma fé, gente, que vem dos antepassados. Observem aqui como Paulo fala: dou graças a Deus a quem sirvo de consciência limpa, tal como os antepassados. Esta fé havia sido herdada destes antepassados, dos patriarcas, e certamente Paulo estava falando aqui de Abraão, Isaque, Jacó, não é? Paulo não desanimava nunca, pois ele tinha a força da fé. Esta força que nós também devemos ter a todo instante. Embora ele estivesse provavelmente vivendo em uma prisão fria, úmida, porque Paulo já era um homem cansado, e ainda assim ele adorava a Deus a todo instante, o agradecia e não esquecia de fazer as suas orações em favor a Timóteo, aquele a quem ele havia deixado lá em Éfeso, liderando aquela igreja, buscando almas para Deus. Pois adoração e serviço, pessoal, eles andam de mãos dadas no ministério cristão, não é? Então, qualquer que sejam as circunstâncias, por mais difíceis que elas se apresentem, nós, católicos, devemos rezar sempre ao Pai do céu e a Ele servir. Servir sempre. Como nós podemos servir? Da maneira que for, entregando-nos em suas mãos e confiando no seu amor de Pai. Vejam, minha gente, que Paulo tem aquela fé, como ele bem fala, sem fingimentos. É esta fé que também nós devemos ter. Uma fé autêntica. Esta fé autêntica é aquela fé que Jesus nos cobra e vai nos cobrar. Então, tenhamos cuidado, não se envergonhem do Evangelho e que a nossa fé seja sem fingimento. Bom, gente, Paulo também reconheceu, a gente percebe aqui, a partir do versículo 5, a importância da criação de Timóteo em um lar cristão. Como é importante a criação de nossos filhos, né? Então, vejam que ele menciona o nome de alguns familiares de Timóteo. Elóide e Eunice, não é? Alguns familiares de Timóteo que certamente ensinaram a Timóteo a verdade. Ensinaram a Timóteo a fé, o temor a Deus. Então, Timóteo era um exemplo de uma criança que foi feita santa, separada do mundo por causa da fé de seus pais. Por isso, pessoal, é muito importante a gente começar a nossa missão de evangelização em nossa própria casa. É bom até a gente saber, por curiosidade, que a Igreja Católica celebra o dia de São Timóteo no dia 26 de janeiro.
não é? Celebra juntamente com a festa de São Tito. E conforme a tradição nos conta, Timóteo foi martirizado por apedrejamento e pauladas, não é? Ele estava tentando converter um grupo pagão em templo pagão lá, que tinha muitos templos pagãos lá em Éfeso. E nessa ocasião Timóteo foi então martirizado por estar tentando converter aqueles pagãos. E prosseguindo, Timóteo é incentivado, gente, a reacender o seu dom espiritual. Nossa luta constante como cristãos deve ter sempre o cuidado em relação à nossa obra com Deus, para que não desanimemos nunca em nossa missão espiritual. Precisamos fazer um esforço para exercer estes nossos dons para o bem comum do corpo místico da Santa Igreja. O Espírito Santo é aquele que nos concede dons espirituais e nos capacita para usá-los. O Espírito de Deus, nós sabemos disso, nos dá fortaleza. Não nos dá temor nem covardia. Ele nos dá fortaleza. O amor que o Espírito nos dá, este amor deve ser direcionado a outras pessoas. E vamos aqui continuar, gente. Percebam que Paulo não queria que Timóteo se envergonhasse dele e de sua situação de encarceramento, pois ele estava preso, não é? Então Timóteo queria então que Paulo não se envergonhasse de seu mestre, tutor, vamos dizer assim, que era o Paulo, porque ele estava preso. Não se envergonhasse do Evangelho, não se envergonhasse da palavra. Observe que Paulo nos diz que sofria todos estes sofrimentos, passava todos esses perrengues pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O testemunho de fé é a prova que o Senhor quer de nós. Sim. Quando for naquele dia, nós vamos ter que dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós guardamos de fé no depósito da nossa fé. Esta cartinha de Paulo nos incentiva, gente, a sermos todos corajosos, destemidos diante das circunstâncias adversas da nossa fé. Por isso que a essência, como eu falei no início, é combater o bom combate. É este encorajamento que Timóteo recebe de Paulo, que também é dirigido a todos nós. E prosseguindo, Paulo nos ensina que a salvação e o chamado de Deus não dão segundo as nossas obras, mas por causa de seu plano e graça. E nós sabemos que graça é o favor imerecido de Deus a nós. O objetivo do chamado de Deus é a santificação do seu povo. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos santos. É verdade, para sermos santos. A revelação da graça de Deus nos foi revelada com a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que destruiu a morte e fez a vida. Tudo por meio do Evangelho. E é mediante a fé em Jesus Cristo
que o cristão, que o católico herda a vida eterna. Bem, meus amigos, dando continuidade, observemos aqui que Paulo foi constituído pregador, apóstolo e mestre. E, por meio do Evangelho, ele estava sofrendo muito. Tudo isto por causa, sim, do Evangelho. Mas, e isto, tenhamos em mente, isto não o desanimava, muito pelo contrário. Ele dava graças a Deus. Ele estava numa prisão, mas não se envergonhava, pois ele se apresentava como um modelo de coragem e quer demonstrar isso para o amigo Timóteo. E nos deixa escrito, nos deixa a palavra, para que também isto nos encoraje. Paulo então fala para Timóteo guardar o bom depósito, ou seja, a sã doutrina, que pelo Espírito Santo também habita em nós. Paulo não somente, gente, encorajou Timóteo a ser determinado, mas também mostra que é impossível amadurecer como líder sem uma dependência consciente do Espírito Santo. Percebamos a lição que Paulo nos dá ao revelar o quão é importante a gente investir no bom depósito. Ele estava se preparando para uma morte iminente. Ele sabia que há pouco tempo deveria ser martirizado. Mas apesar disso, mantinha a sua fé, mantinha viva a sua esperança. Ele confiava na fidelidade de Cristo. Ele tinha a certeza de que Deus iria guardar o seu depósito. O apóstolo havia investido o seu tempo, seus recursos, sua própria vida na proclamação do Evangelho, e este investimento, podemos dizer assim, né? Este investimento no reino de Deus lhe renderia uma recompensa na eternidade. Da mesma forma, quando Jesus voltar, ele certamente não esquecerá daqueles e daquelas que o tenham servido fielmente. O serviço fiel ao nosso Salvador será por ele lembrado e recompensado com a vida eterna, com o reino dos céus. Paulo relembrou aqui, gente, relembrou a Timóteo que muitos de seus companheiros o haviam abandonado. E ele cita aqui alguns nomes, né? Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram. Ele usa aqui um certo exagero. Todos da Ásia. Certamente não eram todos da Ásia, mas ele quer dar ênfase. Então, entre eles estão Figelo e Hermógenes. Deviam ser lá da igreja, lá de Éfeso, que certamente estes se envergonharam de Paulo, se envergonharam do Evangelho. Ora, Paulo relembrou a Timóteo que estes companheiros o tinham abandonado, certamente com vergonha, naquele seu momento de provação. Mas ele lembra com gratidão de um companheiro de Éfeso que o reanimou. Este companheiro é o Onesíforo. É este companheiro, gente, que pode ser chamado o amigo de todas as horas. E é este amigo que devemos cultivar em nossas vidas. O amigo de todas as horas. E quem poderia ser este amigo de todas as horas,
a quem sempre podemos contar, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Este nós podemos contar a todo instante. Mas vamos também cultivar as nossas amizades terrenas, cultivar os nossos amigos com a palavra, com a verdade, não é? E a exemplo de, o nome do rapaz é meio complicado, mas é Onesíforo. Sejamos como Onesíforo e nos reconfortemos uns aos outros. Vejam que poucos se dão conta das pressões e dos problemas que os padres, os missionários, eles enfrentam nas paróquias, nas comunidades, não é? Então, que também nós possamos ser como Onesíforo, reanimando os ministros, reconfortando os nossos padres. Certamente Deus haverá de recompensar aqueles e aquelas que procuram ajudar e reconfortar os ministros de Deus. Verdade? Onesíforo. É isso mesmo, Zulene. Onesíforo. O nome do cara é complicado, mas é porque era um nome grego, não é? E aqui, gente, nós encerramos os nossos comentários em relação aqui à leitura. Mas eu percebi que vocês não colocaram nada ainda aqui nos comentários para me ajudar. Bom, vamos vivenciar o texto. Então é a hora que eu vou esperar que vocês me ajudem com mais garra, tá bom? Vivenciando o texto, aqui no item A, Paulo da segunda carta focaliza mais no próprio Timóteo, exortando-o a não desfalecer no serviço do Senhor para o qual ele foi chamado. Como a fé de Paulo e Timóteo se manifestou? Como a fé de Paulo e Timóteo se manifestou? O que vocês acham? Paulo, como nós bem sabemos, vem manifestando sua fé de forma ousada, destemida, sempre. Ele percorre todos aqueles caminhos que nós bem já vimos em suas viagens missionárias. Ele escreve cartas, ele acompanha de perto o trabalho daqueles novos líderes que ele vai formando e vai deixando naquelas igrejas pelas quais ele já passou. Uma forma, então, viva de demonstrar a sua fé. E Timóteo, a sua maneira, também lutando lá contra os falsos doutores da lei, lidera a igreja em Éfeso. Para que uma demonstração de fé maior do que esta? Ele que vai vencendo a sua timidez, porque percebamos que ele era tímido pelas leituras que nós fizemos aqui. Paulo foi preciso encorajá-lo de todas as formas e maneiras, e vai fazendo isso com as suas cartas, incentivando o Timóteo, e Timóteo vai vencendo toda essa timidez. Esta também é uma maneira de demonstrar a sua fé, esta fé que nós todos também somos convidados a demonstrar diante de nosso Senhor. Guardar esta fé no nosso depósito, guardar as nossas boas obras no depósito da boa fé. E porque este depósito é o que certamente irá nos servir, não é? Quando for aberta, naquele dia. No item B, Paulo procura estimular seu companheiro Timóteo, convidando-o a reavivar o dom.
o chamado da graça de Deus para sofrer junto no ensino das sãs palavras. Como é aceitar o sofrimento como um dom de Deus? Como é aceitar o sofrimento como um dom de Deus? Aceitar um sofrimento é muito complicado, é muito difícil, não é, Ana? Me ajuda, Zulene? Como é que nós aceitamos de bom grado estes sofrimentos que nos são enviados por Deus? Pessoal, às vezes a gente pensa que o nosso choro e a nossa dor somem no vento. A verdade é que Deus não é surdo às nossas orações. Ele sabe que seus filhos têm medo. Ele sabe que a nossa fé é pequena e a ansiedade é grande e que muitas vezes somos infiéis. Mas Ele mesmo assim nos ama incondicionalmente e nos acolhe em sua infinita misericórdia. Quantas vezes nós nos sentimos completamente incapazes de dizer ou fazer qualquer coisa para aliviar a nossa dor ou a dor daqueles que sofrem? E aí perguntamos: Deus, por que será que passo por isso, mesmo quando eu te busco? Será que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa através das situações difíceis, das situações dolorosas? Mas, espera aí, isso não seria uma coisa antagônica? Se Deus é sinônimo de vida e de vitória, Ele vai querer que a gente sofra? Bom, vamos lembrar, gente, que Jesus nos diz em sua palavra que no mundo sempre teremos aflições, mas que é preciso ter coragem, pois Ele, o Senhor, Jesus, Ele venceu o mundo e nos dá a vitória. Sim, Ele nos oferece a vitória. Ele venceu o mundo. E quem resolve buscar Deus em sua plenitude, se aproxima dele, mesmo na dor. É no sofrimento que nós caímos com o nosso rosto por terra. Deus nos ajuda sempre. Deus recebe, acolhe e responde aos nossos pedidos. Ele vê, Ele sabe do que passamos, Ele sabe das nossas dificuldades. Mesmo antes de pedirmos por graças, Ele sabe do que nós precisamos. Mas no tempo dEle, Ele nos dará a graça que precisamos, porque Ele é o Senhor do passado, do presente e também do futuro. Ele sabe o que passaremos lá na frente. Ele está vendo a nossa vida lá de cima, assim como num jogo de tabuleiros, num jogo de xadrez, aquele jogo que se vê de cima. Ele sabe exatamente o que passaremos, o que precisamos, quais são as graças que Ele nos dará. Não é verdade? Nossas opções, muitas vezes, não são as de Deus. Deveríamos ser prudentes e praticarmos a sua palavra. Confiar na dor é difícil, mas é preciso. O mais bonito no agir de Deus é que, quando confiamos nele, Ele age. Não é verdade? Então, não devemos questionar onde Deus está,
Nunca devemos questionar o que Deus faz, o que Deus quer, quando somos acometidos pelo sofrimento, pois a gente sabe, gente, Ele nos observa o tempo todo, Ele opera nas circunstâncias mais adversas. Deus trabalha assim, no silêncio. E quem somos nós para dizer alguma coisa, não é? Deus é Deus, o Senhor, o poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No item C, mesmo quando muitos deixaram de atender Paulo na prisão, Onesífero se esforçou sozinho além do que se esperava. Quem foi Onesífero? O que podemos aprender sobre o serviço cristão pelo seu exemplo? A gente bem viu na leitura quem foi esse rapaz aqui de nome difícil, mas sim, podemos aprender muitas coisas, como bem já falamos, sermos este amigo de todas as horas, como foi Onesífero para Paulo, sermos aquela pessoa que estende a mão, sermos aquela pessoa que tem um espírito da caridade para com o seu próximo, para que sempre saibamos amar aquele que está em dificuldade e estender-lhe a mão, não é? E estes foram os meus comentários em relação a estas perguntas, iniciando vocês também as suas opiniões, os seus comentários, e é muito bom que reflitamos juntos, reflitamos sempre, e mais importante ainda, que possamos passar esta mensagem aos outros, aqueles que estão famintos da palavra de Deus, porque a palavra, ela, tenho certeza disso, ela alimenta, ela encoraja, ela dá vida, não é mesmo? E vamos encerrar, gente, porque já está bem pertinho de terminar o nosso horário. Vamos rezar, passamos junto aqui a oração do Pai Nosso. Vamos pedir pela a Santa Igreja de Cristo na Terra, não é? A santificação da nossa Igreja Católica, pelos nossos sacerdotes, rezemos pela a paz entre os homens, rezemos por todos os doentes e enfermos de nossa comunidade, da humanidade inteira, pela saúde das nossas almas e de nossos corpos. Rezemos pelas autoridades, todas as autoridades constituídas pela vontade de Deus, rezemos pelas nossas famílias, peçamos também pelas almas do purgatório e pelas intenções do Santo Padre, o Papa. E juntemos as nossas vozes nesse instante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E façamos junto também a oração final. Na página 5, todos juntos. Ó Jesus, divino mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente, as meditarei no meu coração. Ó Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Todos os santos padroeiros dos nossos círculos bíblicos, de nossa paróquia, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confia a piedade divina, sempre nos rege, guarda, governa, nos ilumina. Amém. A todos, meu cordial boa noite. Mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada.